A gente sabe, pela argumentação retórica, que a gente tem toda uma sequência de eventos que a gente tem que seguir para que a nossa comunicação seja efetiva. Então, na comunicação retórica, a gente trabalha com premissas. Então, premissa A mais premissa B mais premissa C é igual à conclusão. Porque a comunicação é essencial para que a gente mantenha o nosso público engajado, para que a gente mantenha o watch time, para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga passar a informação que a gente quer passar para quem precisa ouvir essa informação. Porque esse formato ele considera algumas características de funcionamento das redes sociais ou aqui do próprio YouTube, aqui como que eu estou falando com vocês. Características de algoritmo, características de escolha do que vai ser apresentado para o público. Por quê? Porque os algoritmos em geral, eles entendem nossos vídeos. Estruturar nossos vídeos da melhor forma possível, criar vídeos melhores a cada dia. É um processo que também tem outros fatores que influem. Não é só você seguir uma receita, passo a passo, que vai funcionar tudo. Por quê? Você faz vídeo ruim? A notícia ruim para você é que possivelmente você está fazendo vídeo ruim. E não tem como, gente. A internet ela trabalha com algoritmos que entendem o que a gente faz, para quem a gente faz e aquilo que a gente está fazendo se tem o interesse do público que vai assistir isso. Então a gente tem que aprender a desenvolver nossos vídeos, a gente tem que testar, aprender, evoluir e crescer constantemente. Não existe um hack milagroso, não existe nada que a gente possa fazer para que os nossos vídeos tenham um alcance maior. O que eu quero trazer para vocês hoje é um exemplo de um não é bem youtuber, é alguém muito grande do marketing digital que, na verdade, ele não atua diretamente com o marketing, ele está por trás de tudo que acontece. É sobre essa pessoa. O nome dele é JP Rezende, João Pedro Rezende. Ele é simplesmente um dos fundadores da Hotmart e é o atual CEO da empresa, né? Ele que foi o responsável por levar a Hotmart de onde começou para onde está hoje. E por que eu quero trazer isso para vocês? Eu diria que ele tem uma grande equipe, né? Sendo Hotmart, tendo até a estrutura própria, estúdio próprio para o Hotmart Cast, estrutura de videomakers, de editores e tudo mais. E o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, nessa construção de branding pessoal, eu entendo que ele colocou o vídeo feito sozinho. E é essa a característica. Por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo para a gente analisar. Não analisar. Deixa eu explicar melhor. Eu estou trazendo esse vídeo como exemplo para a gente entender que todo mundo passa pelo mesmo problema, todo mundo passa por uma curva de aprendizado, que a gente tem um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de testes, até a gente conseguir crescer e se tornar grande aqui no processo. As chances do JP se virar um gigante é gigantesca, porque ele já é muito conhecido no meio. Como videomaker, como uma pessoa que está criando vídeos, que ensina outras pessoas a criar vídeos, na primeira batida de olho que eu dei no vídeo dele, eu enxerguei um monte de coisa que estava errado, que não estava assim, de acordo com o que a gente normalmente coloca aqui para o marketing, para o audiovisual. Então, assim, se você assistir o vídeo dele, eu vou deixar aqui na descrição, não vou fazer um react aqui apontando os defeitos direto, mas se você ver o vídeo dele, você vê que tem alguns probleminhas de enquadramento, né? Ele não se coloca na linha dos terços, o cenário, não existe uma iluminação criativa, uma forma de colocar ele em destaque, aquilo que eu acabo sempre falando aqui para vocês. Mas, fora isso, o que para mim foi o mais complicado de assistir o vídeo até o final é a linha de comunicação, como ele fez toda a parte discursiva, né, a parte de roteiros, de argumentação que ele colocou no vídeo dele. Bom, a gente sabe, né, pela argumentação retórica, né, que a gente tem toda uma sequência de tópicos, de eventos que a gente tem que seguir para que a nossa comunicação seja efetiva. Então, na comunicação retórica, a gente trabalha com premissas. Então, premissa A mais premissa B mais premissa C é igual à conclusão. E fora isso, além da retórica, o que complica um pouco a gente para criar nossos vídeos, é que existe toda uma estrutura também de começo, meio e fim, tá? Então, é isso que eu quero tratar aqui com vocês no vídeo de hoje. Por quê?
Porque a comunicação é essencial para que a gente mantenha nosso público engajado, para que a gente mantenha o watch time, para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga passar a informação que a gente quer passar para quem precisa ouvir essa informação. Então a gente tem que seguir, infelizmente, ou felizmente, porque não é ruim também, um certo formato. Porque esse formato ele considera algumas características de funcionamento das redes sociais ou aqui do próprio YouTube, aqui como eu estou falando com vocês. Características de algoritmo, características de escolha do que vai ser apresentado para o público. Por quê? Porque os algoritmos em geral, eles entendem nossos vídeos. Hoje em dia, eles conseguem ver os nossos vídeos, eles conseguem ler o nosso título, enxergar a nossa thumbnail, ele entende o nosso vídeo para quem está sendo feito o nosso vídeo. Uma vez que ele entende para quem está sendo feito o nosso vídeo, ele faz testes, ele apresenta esse vídeo para algumas pessoas desse nicho. E no que ele apresenta, ele faz esses testes, o que acontece em geral é que assim, se a pessoa não engaja, se a pessoa nem clica, aparece lá, faz a impressão na tela dele, mas a pessoa nem clica para ver o vídeo, a pessoa não engaja, a pessoa não se interessa, assiste pouco, não passa dos 30 segundos, os sinais que essa pessoa está passando para o algoritmo é que esse vídeo não é bom. Então ele já sabe se o vídeo é bom ou não, mas ele faz um teste de confirmação. Então uma vez que ele testa isso, ele começa a diminuir o alcance desse vídeo. Ele acaba não recomendando para outras pessoas. Esse vídeo ele vai ficar preso na fase de pesquisa. Porque se a pessoa pesquisar sobre aquele assunto, ele vai apresentar isso. E aí se torna muito importante a gente trabalhar toda a parte descritiva do vídeo, né, na parte das tags, para que o SEO, Search Engine Optimization, funcione bem para o vídeo. Então, se a pessoa pesquisar algo relacionado ao que você fala nesse vídeo, ele vai apresentar para essa pessoa, mas somente assim, não por recomendação, que é como a gente tem um boom maior em termos de espalhar a nossa mensagem na internet, tá? Então, o que a gente tem que procurar sempre é estruturar nossos vídeos da melhor forma possível, criar vídeos melhores a cada dia. É um processo que também tem outros fatores que influem. Não é só você seguir uma receita no passo a passo que vai funcionar tudo. Por quê? Porque eu posso te dar uma receita. Começa o vídeo assim, faça assim, nesse momento fala isso, depois faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Mas isso tudo depende da faixa etária que está assistindo o seu vídeo, do público que está assistindo o seu vídeo, até mesmo do nível de conhecimento sobre você que esse público tem. Acabei de falar do caso do JP. Então, o vídeo dele tem, apesar de estar iniciando, tem um nível alto de visualização. E isso não é à toa, porque as pessoas conhecem ele. E aí o que acontece? No meu ponto de vista, eu agrego mais um fator nessa parte do algoritmo. Porque assim, se a gente que produz conteúdo, a gente que fala aqui como fazer as coisas, um fator que acontece, porque eu me coloco como público também, é assim, quando eu estou assistindo alguma coisa, chega alguém falando, olha, faça isso para que você consiga fazer aquilo, para que isso tenha resultado e você funcione e você consiga atingir seus objetivos, a princípio eu falo assim, mas quem é você? Quem é você que está querendo me ensinar a fazer isso? E aí a segunda coisa que a gente faz é, bate o olho no nível de visualização. Puxa, esse vídeo teve 2 views. Essa pessoa tem 3 inscritos, tem menos de 100 inscritos, como o meu caso. Quem que é ela para querer me ensinar alguma coisa? E aí a gente acaba entrando num limbo, né? Então esse limbo, ele não é que é uma areia movediça que uma vez que você entrou lá você não consegue sair. A minha teoria, ninguém nunca falou disso na internet, eu nem sei se isso funciona assim, mas a minha teoria é que é assim, a gente tem um estudo que fala da familiaridade, eu já falei em outros vídeos aqui para você, e mostra que quanto mais a gente é exposto, né, na frente das pessoas, mais a gente se torna familiar. Então nas primeiras vezes a pessoa nem vai entrar, nem vai olhar para você, na segunda vez a pessoa nem vai querer ver o que você está fazendo, e isso vai ter uma certa constância. Se a gente mantém essa constância, vai chegar uma hora que ela fala assim, puta, eu não tenho nada para ver agora, deixa eu ver o que esse cara tá falando. E aí ele vê que você fala uma coisa interessante. Na próxima, ele fala assim, deixa eu ver o que esse cara tá falando novamente, porque a gente já se tornou familiar para essa pessoa. E aí, à medida que a gente vai tendo exposição, a gente vai tendo a familiaridade sendo construída e a gente vai ganhando
não autoridade ainda, mas a gente vai ganhando amizade, eu diria assim, dessa pessoa. Ela já não é mais, nós não somos mais um estranho para ela. Então, ele se inscreve. Só que aí o que acontece? Isso não acontece só com ele, acontece com milhares de pessoas. Então por isso que inicialmente eu vejo que a curva, né, de crescimento em termos de inscrito, de visualização do canal, ela é bem baixa, bem baixa, bem baixa. E depois quando começa a subir, ele sobe de uma forma exponencial, ele sobe uma curva bem acentuada. Porque as pessoas foram expostas a uma quantidade grande de conteúdo que você fez. As pessoas foram ganhando familiaridade com aquilo que você faz. E aí você vai conseguindo conquistar e quebrando essa barreira. Então não se sinta num limbo. Sinta que é um processo normal. Se você continuar comigo, eu vou, na sequência, a gente vai conversar sobre 3 pontos que a gente pode aprimorar nos nossos vídeos. Por quê? Porque no vídeo, se você entrar depois, entra depois, não vai entrar agora não. Entrar depois no vídeo do JP, você vai ver que tem pequenas coisas que podem sempre melhorar. Ele pode melhorar a iluminação, pode melhorar o enquadramento, como posicionar a câmera, melhorar a questão do cenário, iluminação de cenário e tudo mais. Isso não impede as pessoas de ver o vídeo, isso não me tirou do vídeo. O que me tirou do vídeo foi ele não seguir uma sequência clássica de coisas que ocorrem aqui na internet. Por quê? Porque apesar dele ter uma linha lógica na comunicação dele, trazer fatos, apresentar fatos, citar de onde ele está tirando isso, qual a importância dos fatos que ele trouxe, tinha uma argumentação lógica. Ele não seguiu um formato padrão. Então esse formato padrão que eu quero trazer para vocês hoje, o ponto 1 desse formato padrão é que todo vídeo tem que ter um começo. Então no começo do vídeo, para a gente, até mesmo para o JP ou para quem está fazendo vídeos, ele tem uma característica principal. O início do vídeo, ele tem que informar tanto o público quanto o algoritmo sobre o que você vai falar no vídeo. Então, para a gente que está começando, no geral, a gente tem que citar logo no começo do vídeo, para o público, aquilo que a gente colocou no título. Porque, pensa comigo, o título atraiu essa pessoa a entrar no seu vídeo. Ela entrou atraída por um título, uma coisa que você citou nesse título na thumbnail. Se ela não vê que você vai falar disso durante o seu vídeo, ela sai. Ela vai achar, não, isso daí foi só um clickbait, a pessoa ela usou uma isca, né, de curiosidade para me atrair para o vídeo dela, mas ela não vai falar efetivamente disso. Então a gente tem que colocar no início do vídeo que a gente vai sim falar daquilo que eu coloquei no título e na thumbnail no decorrer do vídeo. Isso é importantíssimo. E se a gente faz isso, um outro fator importantíssimo é para o algoritmo. Porque o algoritmo considera os 30 segundos iniciais do vídeo. Instagram, 6 segundos. Estão falando até em reduzir isso, estão falando em 2, 3 segundos, TikTok e tudo mais, entendeu? Porque são vídeos mais acelerados, são vídeos mais dopaminérgicos. Então a gente precisa, logo de entrada, informar para o algoritmo para quem que é o vídeo. Então a gente precisa falar assim, independente, porque a gente não começa falando assim, até começaram, né, assim, se você é engenheiro, você é advogado, você é dentista, continue comigo, você informou para quem que é o vídeo. Mas de tanto que fizeram isso, ele acaba entrando num certo ostracismo, porque se a pessoa abre o vídeo dessa forma também, de tanto que fizeram isso, a pessoa sai, porque ela não sabe exatamente o que vai ser tratado. Ela vê assim, não, isso daqui, a pessoa está usando esse tipo de coisa aqui para falar comigo, é um gatilho que ele está tentando manter a minha atenção aqui e não vai falar nada. Tanto como ele está usando um gatilho aqui logo na entrada, isso aqui, possivelmente o título que ele usou é um clickbait. É uma mentira, foi só para me atrair aqui, a pessoa sai logo de cara, nem continua assistindo o seu vídeo. Então, no início, é importantíssimo a gente citar o título, né, como se fosse uma headline mesmo, entendeu? E a gente pode fazer isso de diversas formas. Aqui quando eu tracei o roteiro, né, para essa live, eu pensei em algumas formas de abrir esse vídeo aqui para vocês. E na abertura, a gente fazendo no improviso, fazendo aqui como eu estou fazendo em lives, eu entendo que se eu decorar frases, se eu colocar coisas em teleprompter aqui, que não fica mais difícil porque é uma live, ela vai acabar me travando, como já me travou em outras oportunidades. Tá, então eu trouxe aqui como uma colinha, eu vou ler para vocês, tá? Me desculpe se eu não olhar para a câmera, eu vou olhar para o lado aqui, mas eu vou ler aqui para você entender
que a gente consegue estruturar uma introdução, um início do vídeo, de forma que a gente informe para o algoritmo para quem é, de forma que a gente fale com um público que eu vou falar aquilo que interessou a ele na thumbnail, no título, e que a gente vai seguir e posso garantir um gancho para manter ele aqui dentro. Então eu vou ler o que eu tinha escrito anteriormente e eu te explico na sequência o que é cada uma dessas coisas que eu coloquei aqui, tá? Você tem medo de gravar porque sente que seu vídeo nunca vai parecer profissional? Que sem equipe, sem estrutura, sem câmera top simplesmente não dá? Se você pensa isso, não está sozinho. Muita gente trava por achar que vídeo bom só sai com produtora e edição profissional. E olha, até quem está no topo também pensava assim. Hoje a gente vai conversar sobre o caminho real para criar vídeos que funcionam, mesmo começando do zero e sem estrutura. Entendeu que a gente faz uma introdução e agora eu vou te explicar onde que a gente explica pro algoritmo e pro público, tá? Então pensa comigo. Eu coloquei aqui no título da live assim, seu vídeo é ruim, né? Então eu já meio que dei uma puxada na curiosidade da pessoa pelo título da live. Mas aqui, ó, quando eu coloco aqui, você tem medo de gravar vídeo? Você tem medo de gravar porque sente que seu vídeo nunca vai parecer profissional? Só na primeira frase eu já coloquei aqui que a pessoa tem medo de gravar. As pessoas se identificam. Porque se eu estou trazendo ela para dentro do vídeo, falando que se ela grava vídeo ruim, ela já se identifica com isso aqui e sabe que eu vou estar começando a falar sobre vídeo, sobre gravação de vídeo, sobre estrutura de vídeo. E aqui eu falo para o algoritmo, sente que o seu vídeo nunca vai parecer profissional. Eu estou informando o algoritmo aqui nesse ponto, para quem é o vídeo que eu estou fazendo. O algoritmo vai começar a identificar no conteúdo que eu estou elaborando que o vídeo, que todo o tema, toda a estrutura, todo o roteiro que eu criei, eu vou estar falando com pessoas que têm interesse de construir uma presença no digital, uma presença profissional aqui no digital. Então, assim, estou falando com engenheiros, com médicos, com dentistas, com advogados, com influenciadores, com experts, com pessoas que entenderam que a atenção das pessoas está nos vídeos, e que, tendo uma presença digital, elas conseguem criar mais autoridade para atrair mais clientes para os negócios delas, para atrair mais pessoas para aquilo que elas falam para as palestras, para atrair mais pessoas para comprar os produtos que elas estão vendendo. Então, as pessoas estão entendendo hoje que a nova forma de propaganda, que estão entendendo hoje que o vídeo, a atenção está no vídeo, estão entendendo hoje que a gente tem uma democratização disso tudo, porque anteriormente só crescia, só aparecia nesse tipo de coisa quem tinha muita grana para aparecer na televisão aberta, na televisão paga, que seja, e que hoje a gente consegue fazer a mesma coisa que grandes marcas, somente grandes marcas faziam, mas que hoje a gente consegue aparecer aqui na internet, expor a nossa imagem, a gente consegue expor a nossa mensagem, expor o nosso negócio e criar autoridade, desenvolver a familiaridade, a gente consegue se tornar conhecido e com isso atrair mais pessoas que se tornam nossos clientes, consegue atrair mais pessoas que gostam daquilo que a gente fala, consegue atrair mais pessoas que potencialmente podem se tornar clientes no futuro, ou indicar pessoas, indicar clientes, porque de repente elas não tem como ser clientes. Se eu tenho um negócio local, ela não tem como ir no meu estabelecimento. Mas ela pode ter em mente, e num dia conversando com um amigo de repente mora próximo do meu estabelecimento, ela indica, fala, eu conheço um cara que é aí do lado que resolve esse problema. Entende como a presença digital ela se tornou importante para os profissionais? E quando eu falo que eu faço vídeo parecer para profissional, aqui na primeira frase, o algoritmo já entendeu para quem é que eu estou falando. Então, numa frase inicial, aparentemente inocente, eu estou tendo vários objetivos. Estou informando para o meu público que é aquilo que ele se interessou, é aquilo que eu vou tratar no vídeo, não é clickbait. Eu estou informando para o algoritmo para quem é e quem não é e o que eu vou estar falando. Então o início do vídeo ele é muito importante para que o vídeo comece. Porém, não basta ter esse start inicial. Por quê? Porque o vídeo ele tem que ter algumas outras coisas, que é aquilo que eu chamo... que eu fiz uma correlação
nos vídeos passados, na live passada, com um modelo do marketing tradicional, um modelo chamado AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. No fundo, no marketing, o que acontece? Isso daqui faz parte de toda uma estrutura e a gente pode aplicar em qualquer coisa. Vou aplicar isso num funil de vendas, por exemplo, eu tenho que chamar a atenção, botar o lead no topo do funil, eu tenho que gerar interesse, me relacionar com esse lead no meio do funil, eu tenho que criar o desejo, quebrar as objeções também no meio do funil, para que no final do funil eu efetivamente apresentar o meu pitch de vendas e fazer a minha chamada de ação. No vídeo é a mesma coisa. Eu tenho que começar um vídeo chamando a atenção, é o início do vídeo. Então, assim, o início do vídeo é o ponto 1 que eu quero trazer para vocês, onde a gente chama a atenção, onde a gente tem o A do modelo AIDA, onde a gente informa para o público sobre o que a gente vai falar e a gente informa para o algoritmo para quem que é que a gente vai falar. Depois disso, a gente vai para um bloco 3 daqui da minha estrutura, que é o meio do nosso vídeo. No meio do nosso vídeo é a parte também que é essencial. Tudo no nosso vídeo vai ser essencial. O que eu quero trazer para vocês é como você pode estruturar cada uma dessas partes. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos. Eu sou o criador do método Pré-Rec. O Pré-Rec é um método criado para infoprodutores, criadores e influenciadores criarem seus vídeos com aparência profissional, de forma com que a gente consiga aumentar a nossa autoridade para facilitar as nossas vendas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no meio vai aparecer aqui para você um link para se inscrever no canal. Aqui desse lado vai aparecer uma indicação de um vídeo muito bacana. E aqui desse outro lado um vídeo mais bacana ainda. Então clica, não deixe de assistir.